Para nós, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Nós estamos realizando a apresentação sequencial deste livro, apresentando a glória de Cristo na vida da igreja. Acompanhe a leitura que eu farei a partir do versículo 11, do versículo 11 até o 14, na edição comemorativa da nossa Bíblia, página 1282 do Novo Testamento. Assim diz a palavra do nosso Deus. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também, vocês depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Pai de amor e Pai de bondade, mais uma vez clamamos pela Tua iluminação. Ilumina o nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração, para que possamos contemplar, Senhor, as verdades que o Senhor tem para nós. E é no nome de Cristo Jesus que nós clamamos a Ti. Amém. Eu acho que não tem nada pior para uma criança do que ela estar em uma situação sozinha em casa, à noite, numa noite de chuva, e de repente apagar a luz. Todos nós já passamos por uma situação dessa. Mas não tem nada mais reconfortante, mais tranquilizador, saber que tem alguém para cuidar da gente. Quando isso acontece e a gente está junto com os nossos pais, o medo se transforma em tranquilidade. Da mesma maneira, quando a gente cresce, não tem nada mais tranquilizante do que você sair na rua e saber que tem pessoas cuidando pela sua segurança. Ou quando você bate o seu carro, sofre um acidente, você saber que tem uma seguradora que está ali para tomar conta dos prejuízos, de todo aspecto financeiro e trazer a recuperação do seu bem. Mas se, por um lado, nós sentimos essa tranquilidade nessas situações, e que nos traz tranquilidade mesmo, muitas vezes naquilo que diz respeito à nossa salvação, nós não sentimos tranquilidade e segurança. Há muitos crentes que não desfrutam da tranquilidade que há na certeza da salvação em Cristo Jesus. Você já se fez a pergunta sobre qual que é a certeza que eu posso ter que Deus ele vai continuar me amando e me protegendo se eu não consigo fazer tudo o que Ele requer? Já passou por essa experiência? Deus ali revela claramente o que Ele quer de nós e nós, vez por outra, estamos ali a falhar. E como que eu posso ter certeza de que Deus ele vai continuar me amar e me proteger, ainda que eu não consiga fazer tudo o que Ele requer de mim? No meio dessa situação, nós nos sentimos desprovidos de paz, mas a palavra de Deus, aqui nesta noite, ela vem a nos apresentar o Deus que garante a nossa salvação. Ela vem a nos apresentar o Deus que segura a nossa salvação, que nos dá a segurança mesmo quando nós falhamos. E nós precisamos nos voltar para esta parte das Escrituras para reorientar a bússola do nosso coração, porque essa paz ela é fundamental para que nós consigamos passar pelas adversidades da vida. Nós estamos vendo aqui nesse primeiro capítulo de Efésios a economia da salvação na obra da Trindade. Nós já vimos a obra que foi realizada pelo Pai, o Pai que nos escolheu, que nos adotou na sua família, nos escolheu antes da fundação do mundo e nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós já vimos também a obra realizada pelo Filho de nos redimir, de nos comprar, de pagar o preço pelos nossos pecados e nos colocar diante da presença de Deus, onde o mistério da salvação é revelado a nós. E nós chegamos agora aqui nesta parte para observar a obra da terceira pessoa da Trindade.
E ao observarmos esse texto, nós temos de prestar atenção nas duas orações principais que ele nos apresenta aqui. Então, as duas orações principais que Paulo nos apresenta, ele nos vai falar sobre algo que, a partir disso, nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Ele vai dizer que nós fomos feito herança e que nós fomos selados por Deus. E o fato de que nós fomos feito herança e fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, isso nos dá a certeza plena da nossa salvação. Em primeiro lugar, ele começa aqui no versículo 11 dizendo: em Cristo fomos feitos, também fomos feitos herança. Há duas maneiras que nós podemos entender esse texto. Numa primeira, nós poderíamos entender o que Paulo está dizendo aqui, que em Cristo nós recebemos a parte da nossa herança. Então, por estarmos unidos a Cristo, recebemos parte da nossa herança, mas o termo que é utilizado por Paulo aqui, ele tem mais a ver com nos mostrar que em Cristo nós fomos escolhidos como porção de Deus. Deus nos tomou para sermos dele mesmo. Se você olhar em outra tradução, na NVI, você vai notar que lá está escrito que em Cristo nós fomos escolhidos. Quando nós voltamos os olhos para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus, lá no Cântico de Moisés, em Deuteronômio, no capítulo 32, nós vemos que lá está escrito que, porque a porção do Senhor é o seu povo, e Jacó é a parte da sua herança. Ali ele está nos mostrando que o povo de Israel era parte da herança do próprio Deus, e no livro de Deuteronômio, Moisés nos mostra que a razão pela qual Deus escolheu o seu povo, não foi por nada que houvesse neles. Lá em Deuteronômio no capítulo 7, no versículo 6, nós lemos que o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram os mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. E ali ele nos mostra, mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito ao pai de vocês. A razão pela qual Deus escolheu o povo de Israel foi unicamente pelo seu amor. Nós muitas vezes ficamos achando que a nossa salvação tem algo a ver com aquilo que nós fazemos. Pare e volte para o Antigo Testamento. Olhe para a vida do povo de Israel. O que o povo de Israel fez que poderia chamar a atenção de Deus? O que o povo de Israel fez é aquilo que o ser humano sabe fazer. O povo de Israel transgrediu a lei de Deus. Mas nós vemos aqui que Deus, no seu amor, e para cumprir a sua promessa feita a Abraão, ele escolheu o seu povo de maneira misericordiosa. O que Paulo está dizendo aqui para nós, que em Cristo nós fomos feitos também herança, ele quer que todos nós nos lembremos que nós somos amados por Deus, não por causa daquilo que é em nós, mas por conta daquilo que há no próprio Deus. E o que há no próprio Deus que nos é mostrado aqui, é o seu amor que é manifestado a nós, em nos fazer parte do seu povo, quando nós não temos nada de valoroso em nós mesmos. E como que ele faz isso? Subordinada a esta oração de que em Cristo fomos feitos heranças, o texto nos diz que nós fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Paulo vai nos mostrar que antes da fundação do mundo, o próprio Deus, ele nos predestinou para nós sermos herança do Senhor. Ele nos predestinou para que Deus nos tomássemos e fôssemos propriedade do próprio Deus. A palavra não está dizendo aqui que Deus pegou e olhou para o futuro, na sua onisciência, e viu as pessoas que creriam nele, e predestinou essas pessoas para serem parte do povo dele, para serem parte da sua herança. O texto não está dizendo isso, o texto está dizendo que nós fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Você já fez algum plano na sua vida? Eu lembro que, quando a gente é novo assim, eu lembro que assim que casei, com a Thaís tinha acabado a faculdade, estava ali no primeiro ano da profissão, e ali coloquei, olha, Thaís, a gente vai ficar aqui, onde a gente está morando, por 5 anos. Depois de 5 anos, a gente vai estar mudando para tal lugar, eu vou estar nisso.
E é normal a gente fazer esse tipo de plano, né? Você, quando vai chegar numa empresa, muitas vezes eles perguntam, onde que é que você se vê daqui a 5 anos? Mas quando eu pego e olho os planos que eu fiz, por mais responsável que eu tenha sido, nenhum desses planos eles vieram a se realizar da maneira que eu estava imaginando. Porque nós não temos controle sobre a situação. Nós não temos controle sobre as coisas externas que acontecerão. Mas a palavra de Deus, ela está nos mostrando que o Deus a quem nós servimos, Ele não é um Deus que age na história buscando saber aquilo que vai acontecer. O nosso Deus é aquele que age segundo um propósito. Ele tem um plano estabelecido antes dos tempos e esse plano vai ser realizado conforme o conselho da sua vontade. Se você pegar lá na Confissão de Fé, no capítulo 3, no capítulo 3 da Confissão de Fé, é o trecho em que a Confissão nos falará sobre os decretos eternos de Deus. E no primeiro parágrafo, você vai ler o seguinte: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de um modo que nem Deus é autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. O nosso Deus já tem toda a história diante de si. O seu plano da história da redenção, ele já está todo determinado, diferentemente dos planos que nós fazemos. Dos nossos planos que são mais inferências a respeito do futuro, enquanto aquilo que Deus faz é certo. Qual que é a relevância disso para a nossa vida? No domingo passado, o reverendo Wilson estava ali falando sobre a conversa entre as pessoas da Trindade. Ali ele usou uma metáfora, um antropomorfismo para falar a respeito de Deus, falou como que Deus, imaginou Deus como sentado em uma escrivaninha, estabelecendo ali o seu plano. E quando eu olho para esse trecho aqui, que nos fala que nós somos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, uma comparação com Deus, uma comparação poética que me vem à mente, é a do tapeceiro. Eu não sei se vocês conhecem a música do João Alexandre, Tapeceiro, mas tem uma parte muito bonita naquela letra, em que ele fala que a minha vida é obra de tapeçaria, ela é marcada de cores alegres e vivas. E ele, em determinado momento, ele fala que, olha, quando você olha o avesso, imagina você pegar uma obra de tapeçaria, não sei se você já viu num tear, quando você olha o avesso dessa obra, você não imagina o desfecho, a beleza daquilo que será pronta. E ele fala que, no fim das contas, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Nós muitas vezes não conseguimos entender aquilo que Deus ele está realizando na nossa vida. Nós não conseguimos entender quando nós estamos passando por desemprego, por enfermidades, por situações adversas, ou até mesmo pelas boas situações, mas a palavra de Deus está nos dizendo que aquilo que está acontecendo conosco, está acontecendo de acordo com o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quando nós paramos para refletir a respeito disso, isso deveria trazer paz ao nosso coração. A sua vida está nas mãos de Deus. Você não é qualquer pessoa, segundo a palavra de Deus, você é posse de Deus. Você em Cristo foi feito herança. Nós somos a recompensa que é dada a Cristo pela sua obra realizada na cruz do Calvário. Todas as vezes que um cristão morre e vai para a eternidade, para os braços do Senhor, esta herança ela é concedida ao Filho. É dessa maneira que a palavra de Deus ela está nos retratando. Então a certeza que nós podemos ter da nossa salvação, ela vem justamente do fato de que antes da fundação do mundo, Deus nos predestinou segundo o propósito do conselho da sua vontade. Mas como que isso daqui acontece? O texto nos diz, a fim de sermos para o louvor da sua glória. A razão pela qual Deus realiza todas essas coisas
é para que o nome dele, o nome do seu Filho, seja glorificado entre os povos. Qual a razão pela qual Deus escolheu Israel? Deus escolheu o povo de Israel unicamente pelo seu amor e para cumprir as suas promessas. Mas o que Israel deveria ser no mundo? Ele deveria proclamar a glória de Deus para as demais nações. E nós, quando somos escolhidos pelo nosso Deus, nós também fomos escolhidos para sermos o louvor da sua glória, para o mundo olhar para nós e a glória ser dada unicamente a Deus. Isso se dá, ele diz, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo Jesus. O Deus que garante a sua salvação, Ele a garante porque Ele escolheu você, Ele predestinou você para fazer parte desse povo, não por nada de bom que você tenha feito, não por nada de valoroso que há em você, mas unicamente pelo seu sábio propósito do conselho da sua vontade. E a partir aqui do versículo 13, ele vem a nos dizer, nele também, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. A oração principal aqui nesse trecho, ele vem nos mostrar a razão da nossa segurança, o Deus que garante a nossa salvação. Ele está dizendo, é que nós, que fomos predestinados segundo o propósito de Deus, nós fomos selados com o Espírito Santo. Se você é uma pessoa salva, se você está unido em Cristo Jesus, você tem o Espírito Santo em você. E por que é tão importante nós dizermos isso? Porque muitas pessoas podem pegar esse texto aqui e ignorar que o ponto principal que a palavra de Deus está nos colocando é de que nós recebemos o selo do Espírito e achar que o que está sendo dito aqui, a partir do versículo 13, é uma sequência temporal. Saber, olha, primeiramente, você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, depois você crê e depois você recebe o selo do Espírito Santo da promessa. E há muitos irmãos nossos que entendem justamente isso, de que, olha, você foi salvo em Cristo Jesus, mas o selo do Espírito Santo você só vai receber em um momento posterior da sua vida. Então, mais um momento à frente, isso acaba gerando na vida das pessoas, ao invés de gerar paz, tranquilidade, gerando angústia. Onde dentro da igreja você terá pessoas que foram seladas, segundo esse entendimento, e outras que não foram, como se houvesse crentes de primeira e de segunda categoria. A palavra de Deus, ela está nos dizendo que nós recebemos o selo do Espírito quando nós ouvimos a pregação da palavra de Deus e nós cremos nessa palavra. Isso daqui é fundamental para nós, porque sem a presença do Espírito Santo na vida da pessoa, não há salvação. E uma pessoa só pode ter o selo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo sobre a sua vida, se essa pessoa ouviu a pregação do Evangelho e creu na mensagem do Evangelho. Qual tem sido a resposta que você tem dado à mensagem da pregação do Evangelho que é dita? Porque aqui é dito que esta palavra é a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. E para nós que cremos que o Deus que nós servimos é o Deus que predestina, muitas vezes, observe, quem que é mais ativo na realização de evangelização? Pessoas que creem na predestinação ou pessoas que não creem nisso? Se a gente for olhar na prática, a gente vai olhar que muitos dos nossos irmãos arminianos estão mais envolvidos com o trabalho de evangelização do que às vezes nós. Por pensar que o homem pode perder a sua salvação, por pensar que realiza-se missões por conta do amor às almas, essas pessoas vão, evangelizam, entregam folhetos, trazem pessoas à igreja, e nós muitas vezes pensamos da seguinte maneira: olha, Deus é o Deus que é soberano. O Deus que é soberano, Ele vai alcançar os seus eleitos. Então não tem por que eu fazer missões.
Não tem porquê eu chegar e vir falar com aquela pessoa, apresentar o Evangelho de Cristo. Se Deus é soberano mesmo, Ele vai se encarregar disso. Mas a palavra de Deus nos mostra que o Deus que predestina, o Deus que elege, é o Deus que também estabelece o meio através do qual Ele alcançará os seus eleitos. E quando nós olhamos na palavra de Deus, o que está claro revelado para nós é que Deus alcança os seus eleitos por meio da pregação da palavra. Nós ouvimos que todo aquele que invocar o nome do Senhor, a palavra de Deus nos diz, será salvo. Mas só vai clamar ao Senhor se a pessoa crer em Jesus Cristo. Romanos 10. A pessoa só vai crer se ela ouvir essa pregação. Ela só vai ouvir se alguém pregar. E alguém só vai pregar se for enviado pela igreja. Nós vemos que o nosso Deus estabelece que o meio através do qual seus eleitos serão alcançados é por meio da pregação da palavra da verdade, por meio do evangelho da salvação. Porque quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo age no coração, transforma o coração, e fé é concedida para que essa pessoa creia e responda positivamente à mensagem do Evangelho. Então, se você é um crente, você não precisa esperar por uma segunda bênção do Espírito Santo. Se você é um cristão, você é uma pessoa que já é habitado por esse Espírito. Mas isso não significa que nós devemos viver uma vida de indiferença. Porque a palavra de Deus nos fala, e nós veremos isso mais adiante no livro de Efésios, que nós devemos nos encher do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela nos adverte também que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Então, na vida de um cristão, é uma vida que ela é marcada pelo crescimento na presença do Senhor, e se nós recebemos o Espírito Santo de uma vez por todas, nós podemos ao longo da nossa vida, sermos cheios do Espírito Santo de Deus, e a palavra de Deus nos convoca a não nos embriagarmos com vinho, mas buscarmos sermos cheios do Espírito Santo do nosso Senhor. Isso é fundamental para nós, porque às vezes nós vivemos uma vida de indiferença. E nós nos esquecemos que o Espírito Santo que nos cela, ele não é como uma espécie de uma força. Há muitas pessoas que acham que o Espírito Santo é como se fosse uma força que nos capacita para fazer alguma coisa. Lembrando do Antigo Testamento, quando o Espírito Santo vinha sobre a vida de reis, ou vinha até mesmo sobre a vida de juízes como Sansão, e os capacitava a realizar grandes atos. Mas o que a palavra de Deus nos mostra é que o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa com a qual nós nos relacionamos. E ao ponto que a palavra de Deus nos diz, não entristeçais o Espírito Santo. Você não entristece uma força, você entristece uma pessoa. Então, a palavra de Deus, ela está nos mostrando aqui que a certeza da nossa salvação é nos dada pela presença do Espírito Santo, pelo selo do Espírito, e é dito aqui, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Quando nós nos voltamos para o Antigo Testamento, nós vemos que o Espírito de Deus era o Espírito que já vinha sendo apresentado e profetizado pelos profetas. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 27, nós lemos, Deus ali dizendo para o seu povo, eu porei dentro de vocês o meu Espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Joel nos faz a profecia de que, quando o Espírito Santo viesse, os jovens teriam visões, profetizariam. E nós vemos tudo isso cumprindo no dia do Pentecostes. O nosso Senhor Jesus Cristo também, lá no Evangelho de João, lá dos capítulos 15 e 16, nós vemos ele dizendo que ele subiria ao Pai e nos enviaria o Espírito Consolador. O que Deus está nos mostrando é que o Espírito que nos cela é o Espírito que é o cumprimento da promessa daquilo que havia sido nos prometido no Antigo Testamento. Mas ele fala algo a respeito do Espírito, ele nos fala a respeito do selo. O que significa você ser selado com o Espírito Santo?
para irmãos de outras denominações, que são irmãos nossos de igrejas co-irmãs, eles entendem que o selo do Espírito Santo é caracterizado pela pessoa ter alguma experiência sobrenatural e essa pessoa falar em línguas. Mas quando nós paramos e olhamos para o contexto em que Paulo está utilizando esse termo, ao dizer que nós recebemos o selo do Espírito da promessa, ele está dizendo que o selo aqui é como a garantia que era dada no passado para você dizer que alguma coisa pertencia a alguém. Você já deve ter visto nos filmes de época que as pessoas, quando selavam uma carta, para garantir que aquela carta ela vinha de um determinado rei, de alguma pessoa, cera era colocada e um anel era marcado, e aquele anel tinha uma marca que identificava de quem que era a posse daquela carta ou daquele objeto. Quando você olha também, não sei se você vai se lembrar do filme O Gladiador, você vai ver que o gladiador ali, que é o herói, que é o espanhol, ele tem uma marca com algumas letras no seu braço, e aquelas marcas eram uma tatuagem que era colocada para mostrar que ele fazia parte do Império Romano. Então, escravos e soldados, eles também eram tatuados para mostrar que eles pertenciam a alguém. Então, o selo nessa época apontava para duas coisas. Em primeiro lugar, a posse de algo, e também apontava para a proteção. Algo que era selado não poderia ter o seu selo rompido. E você experimenta isso até hoje. Se você compra, imagina lá, você comprou uma lata de algum leite ninho, alguma coisa para dar para o seu filho. Você comprou alguma vitamina ou algum remédio. Se você abre o remédio e você vê o lacre rompido, você com dificuldade vai comprar. Em alguns você vai observar que está escrito, se o lacre estiver rompido, não consuma esse produto. Então o selo servia para apontar tanto a posse como a proteção. Se aquilo estava selado, não poderia ser rompido. Ora, o que Paulo está nos mostrando aqui é que quando nós somos salvos, nós somos selados com o Espírito Santo, é como que nós recebêssemos esta marca que aponta que nós somos propriedade do nosso Deus. Mas não apenas isso, aponta que a nossa vida, ela está protegida pelo nosso Deus. Observe, quando nós olhamos em João no capítulo 10, Jesus Cristo, ao falar do seu relacionamento com as suas ovelhas, ele fala que as ovelhas que lhe foram dadas pelos pais, elas estão protegidas pelo Pai e pelo Filho. E ninguém as poderá arrebatar das mãos do Pai e do Filho, ele diz, porque eu e o Pai, nós somos um. Eu não sei pelo que você está passando, e não sei se você nesse momento luta com alguma dúvida sobre a sua salvação, sobre o fato se Deus te ama ou se Ele te aceita, mas a palavra de Deus nos diz que se você se sente entristecido pelo seu pecado, é porque você é habitado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é aquele que testifica com o nosso coração que nós somos filhos de Deus. Sabe quando você está com os seus joelhos dobrados e você não consegue pronunciar as palavras, você não sabe o que colocar diante da presença do Senhor? A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A presença do Espírito Santo nos capacita a viver a vida que há em Deus, e por conta disso, por conta desse selo, nós pertencemos ao nosso Senhor, e nós somos também protegidos pelo nosso Deus. Mas não para por aí. O texto continua a nos dizer, nós não apenas recebemos o selo do Espírito Santo da promessa, mas o versículo 14 nos diz, o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Se em primeiro lugar aquele nos mostra que o Espírito é como um selo que nos protege e nos garante a nossa salvação, o Espírito também é apontado como um penhor. E o penhor aqui, os irmãos sabem bem,
é o depósito que você faz quando você vai comprar alguma casa ou vai comprar, você faz aquele depósito com um valor maior, garantindo que aquele imóvel é seu e que você continuará realizando os pagamentos. A palavra de Deus está nos dizendo que quando Jesus Cristo subiu ao céu e nos enviou o seu Santo Espírito, o Espírito Santo em nós é a garantia de que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele retornará para nos buscar, para nós habitarmos no novo céu e na nova terra. Isso daqui não aponta unicamente para uma coisa que nós receberemos no futuro. O texto está nos dizendo que nós já recebemos esse depósito agora. Nós que somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, nós já provamos dos efeitos do mundo vindouro neste momento. Nós já podemos desfrutar da graça do Espírito Santo agindo no nosso viver, transformando-nos, nos santificando. E ele nos aponta também para a nossa esperança, de que ainda que todas as coisas aqui nessa terra falhem, o Senhor que fez o depósito, do Espírito Santo que é o penhor, que é essa garantia, Ele resgatará a sua herança, que somos nós, Ele resgatará a sua propriedade para o louvor da sua glória. Sabe por que nós podemos ter certeza da nossa salvação? Porque o Deus a quem nós servimos, Ele é o Deus que persevera por nós. O Deus a quem nós servimos é o Deus que nos garante a nossa salvação, porque Ele é o Deus que nos escolheu para sermos seus, nos predestinando. E ainda que nós não consigamos entender como esse plano está se desenvolvendo, esse plano culminará para o nosso bem e, acima de tudo, para o louvor da glória de Cristo Jesus, para o louvor da glória do nosso Deus. O Deus a quem nós servimos também, Ele garante a nossa salvação, nos dando o seu Espírito Santo. E ao nos dar o seu Espírito Santo, Ele nos sela e nos já faz desfrutar hoje dos poderes do mundo vindouro com a ação do Espírito Santo em nossa vida. Pode ser que, nesse momento, você tenha dúvidas sobre a sua salvação. E a palavra de Deus, ela não nos deixa em nenhum momento nós ficarmos iludidos sobre a nossa condição espiritual. Lá na epístola de Pedro, ele nos fala que, como nos foi dadas as muito grandes e ricas promessas, nós devemos com toda diligência associar a nossa fé às diversas virtudes que ele apresenta ali. E ele fala que se aquelas coisas existirem em nós, e em nós aumentarem, elas farão com que nós não sejamos nem frutíferos e nem inoperantes. E mais um pouquinho adiante na sua carta, ele nos conclama a nós provarmos a nossa vocação. E ele fala, olha, provem com toda diligência a vocação de vocês, para que seja concedida entrada ampla no reino de Deus. Se você está sentindo dúvidas sobre a sua salvação, se você está se sentindo distante do Senhor, a palavra de Deus está nos dizendo que a sua salvação, ela não será garantida pelo seu sentimento, ela será garantida pela obra que Deus está realizando em você. Mas se você é uma pessoa que é habitada pelo Espírito Santo, veja, nós cremos depois de quando? Depois de que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Você tem feito uso dos meios de graça que Deus tem colocado para a sua vida? Deus nos tem dado a palavra da verdade, o evangelho da salvação. E um pregador batista inglês, Charles Spurgeon, ele uma vez falando sobre a negligência que muitas vezes nós temos com a Escritura, ele diz que as nossas Bíblias nas nossas casas, elas estão na vida de muitas pessoas com pó suficiente para que a gente consiga escrever em cima delas culpado. Quantas vezes nós desprezamos a palavra de Deus, abrindo ela unicamente quando nós estamos aqui na igreja? Quantas vezes nós negligenciamos os meios de graça que Deus estabelece por meio da participação na mesa do Senhor?
Ora, a palavra de Deus, ela que nos mostrou que nós recebemos o selo do Espírito Santo da promessa, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, mas não com o ouvido moco, tendo também crido. O Senhor nos conclama nessa noite a vivermos uma vida marcada com paz no coração, porque não tem nada mais tranquilizante do que viver uma vida sabendo que tem alguém cuidando da nossa segurança. E quem está cuidando da sua segurança não é nenhuma seguradora, não é nenhum parente mais velho seu, não é o pastor da sua igreja, não são os presbíteros, mas é o Deus que nos fez herança sua e o Deus que nos selou com o Espírito Santo da promessa, através do qual Ele nos sela, nos protege e garante a nossa salvação. Que Deus Ele nos abençoe, para que nós venhamos nos apropriar dessas verdades que estão aqui presentes. Porque o Pai nos elegeu antes da fundação do mundo, e nos adotou em sua família, e nos abençoou com toda sorte de bênçãos. O Filho veio e executou este plano, garantindo para nós o perdão dos nossos pecados. Mas o Espírito Santo é a pessoa que vem e assegura a nossa salvação. E esta segurança é tal, que ela é garantida até o momento em que acontecerá o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Que Deus Ele nos abençoe, para que nós possamos viver na certeza e na segurança da salvação que nós só podemos ter em Cristo Jesus, em nosso Deus, que nos cela com o seu Santo Espírito. Vamos nos colocar de pé para orarmos?